Olá, bem-vindos ao segundo episódio desta espécie de terceira temporada do meu podcast, que agora tem um nome novo, o Projeto Humano, que é, como já vos expliquei, está muito associado ao meu próprio projeto pessoal, ao meu projeto de trabalho, mas que tem uma origem. E era isso que eu queria partilhar um bocadinho com vocês hoje. Qual é que é a minha ideia de projeto humano? E porquê que eu acabei por vir fazer isto, não é? Basicamente a curiosidade por entender o comportamento humano foi o que me levou a tudo o que faço atualmente. Tive um bocadinho uma obsessão por perceber os meus próprios comportamentos, perceber os comportamentos das pessoas à minha volta, perceber os comportamentos das pessoas no mundo, das pessoas com poder, porque é que as pessoas agiam da forma que agiam, não é? Porque é que agem da forma que agem. E porque eu tenho uma crença de que não há pessoas más, não há pessoas estragadas, não há... Eu costumava ter muito esta discussão e as pessoas sempre me chamaram muito naive. Acho que numa altura da minha vida talvez tenha sido um bocadinho naive nesta minha forma de pensar, porque eu não entendia o que estava por trás dos comportamentos e ainda assim continuava a acreditar que as pessoas eram todas boas e que só faziam bem e pronto. Mas com o tempo e com alguma experiência e com algumas experiências mais desafiantes, acho que percebi, ou melhor, comecei a entender quais é que são as razões e quais é que são os vazios que acabam por levar as pessoas a fazer as coisas que fazem e agirem da forma que agem no dia a dia, com as suas famílias, com os seus colegas de trabalho, com as pessoas no trânsito, com tudo. E acho que numa primeira altura, numa tentativa de me salvaguardar destas emoções das outras pessoas que vinham direto a mim, não é? Tipo, como é que eu giro isto de forma a eu não ser afetada? Depois, como é que eu giro as minhas emoções de forma a não afetar os outros? Pronto, e acho que começou um bocadinho por aqui todo o caminho de um bocadinho de esfolhar como é que nós, enquanto seres humanos, funcionamos. E acho que um bocadinho todo o meu processo e todo o meu trabalho é um bocadinho numa tentativa de provar que não há pessoas más. Há pessoas com vidas difíceis, com desafios complicados e que depois acabam por fazer escolhas que não são as melhores. É um facto, isto não é uma forma de desculpar as atitudes horrorosas de muitas pessoas na humanidade, mas entender, muito mais do que desculpar, é compreender de onde é que aquilo vem. E perceber que há pessoas que não conseguem mesmo fazer melhor do que aquilo, mesmo que aquilo seja uma coisa mesmo horrível. E eu consigo perceber que isto é uma coisa um bocado difícil de aceitar, não é? Porque quando vemos, especialmente acho que hoje em dia, não é? Guerras, o nosso planeta a ser basicamente destruído, a exploração, lutas de poder, a política com imensa corrupção, com os caminhos a irem, as coisas a caminharem para um sítio que se calhar nós não vemos muito saudável nem muito feliz, mas eu acho mesmo que o objetivo tem que ser tirar um bocadinho o julgamento de que as pessoas são más por natureza, por fazerem o que fazem, não é? É um bocadinho, eu costumo dizer que podes só entreter na tua mente a possibilidade de que, se calhar, o comportamento humano é uma tentativa desesperada, inconsciente e completamente sem noção de obter aprovação, aceitação e amor. E isto dá para nós descascarmos até quase ao âmago e à essência de toda a humanidade e de todo o ser humano, que é o que eu estou sempre a tentar fazer e que quero fazer aqui também contigo. E um bocadinho provar-te, a ti e a mim também, porque isto também é uma prova para mim própria, como é que nós podemos tentar entender, como é que é possível entender determinadas coisas, como é que é possível entender comportamentos. Eu acho que a minha missão, ou não sei se isto podemos chamar de missão, mas uma das coisas que eu sinto que venho um bocado fazer ao mundo é trazer alguma compaixão para comportamentos que são à partida inaceitáveis, ou algum entendimento. E acho que muito do meu processo, obviamente que isto começa muito por nós e por nós fazemos esse processo por nós também, mas acho que como tive que fazer isso comigo, isto não é uma coisa que me sai naturalmente, de todo. Acho que exatamente por ser uma pessoa que não só tinha uma autocrítica brutal, como ainda tinha
que isto depois passa para fora, não é? Um julgamento em relação ao mundo igualmente brutal. Tive que fazer esse trabalho comigo de mudar a minha voz interna, mudar, aceitar muito, muito do que eu sou, não é? E do que eu era, que acabou por me transformar. E acabou também por me fazer trazer exatamente esse mesmo não julgamento, compaixão e amor para a minha visão em relação ao mundo. Isto não quer dizer que, acho que as pessoas às vezes têm um bocadinho a noção de que esta ideia de empatia e de amor e de compaixão é uma coisa em que as pessoas depois se pisam e se permitem ser pisadas e há muita vulnerabilidade e que não somos fortes e que vamos ser pisados. Eu, de todo, eu não acredito mesmo nisso, não só não acredito como vivo isso, eu não permito. Acho que hoje, mais que nunca, por ter imenso amor por mim, imensa compaixão, tenho uns limites muito bem definidos em relação às pessoas que deixo entrar na minha vida, à forma como elas entram, aos comportamentos que eu tolero e não tolero, mas a partir de um sítio de amor, mesmo que seja para afastar uma pessoa da minha vida, que honestamente não sinto que tenha acontecido assim diretamente, mas pode acontecer, não é? As pessoas... Consigo fazê-lo não a partir de um sítio de trigger, mas de um sítio de reconhecimento de que aquela energia não me faz bem e que eu consigo afastá-la. E isso acho que é um poder incrível porque nos permite ter limites em relação às outras pessoas sem atacarmos as outras pessoas. E nós pensamos isto a um nível micro, né? Isto é em relação à nossa própria realidade, mas podemos pensar isto a um nível macro, entre países, entre organizações, entre potências mundiais, não é? Nós quando expandimos estas ideias que vivem em cada ser humano, porque nós na verdade somos todos só um ser humano, mesmo aquelas pessoas que têm imenso poder continuam a ser só um ser humano, né? Se estes processos de expansão e de autoconhecimento e de entendimento e de desenvolvimento humano se expandirem a todas as pessoas da humanidade, que obviamente sabemos que isso não vai acontecer, mas eu tenho uma crença, eu costumo dizer, eu acho que se nós conseguirmos que 20% da humanidade tenha bons valores, bons princípios e, porque isto há muitas pessoas que têm capacidade de liderança, de levar estes princípios a outras pessoas, nós conseguimos construir uma humanidade muito mais amorosa, íntegra e com bons princípios. Só que é preciso aqui equilibrar estas duas forças, que é a capacidade de nós sermos vulneráveis, de olharmos para as nossas próprias feridas, de não escondermos, de não estarmos sempre em triggers de infância, com a estrutura e a força e a estabilidade e a integridade e a capacidade de pormos limites, não é? Para conseguirmos equilibrar estas duas forças e liderar com amor, não é? Nós conseguimos esta liderança com amor e eu acho que é uma das facetas que mais falta à humanidade, que é estruturas de liderança fortes e amorosas. E eu tenho a certeza que isto é possível, acho que há muitos exemplos na humanidade disso, acho que hoje em dia estamos em falta e acho que o projeto humano vai tratar muito isso. E já tem vindo a tratar enquanto projeto, mas eu agora queria trazer mais voz, e mais comunicação e mais partilhas sobre exatamente como é que nós podemos fazer isso, não é? Quais as ferramentas que nós temos para criar mudança efetiva no mundo, pessoa a pessoa, mas que seja possível expandir para toda a humanidade. Porque eu acho mesmo que a compaixão tem... Eu no outro dia, agora quando fizemos o retiro, houve uma menina que me perguntou: mas o que é compaixão? Estás sempre a falar de compaixão? O que é compaixão? A compaixão é a capacidade de nós... Não é a capacidade de nos pormos só no lugar do outro. É isso que nós chamamos de empatia. E nós aqui podemos ter o que eu acho que acontece muito hoje em dia, muitas pessoas, muitos terapeutas, que é um bocadinho um excesso de empatia, no sentido em que acaba por assoberbar a própria pessoa. Não é que exista um excesso de empatia por sermos demasiado empáticos, é no sentido em que acabamos por não ser empáticos connosco. E a compaixão tem uma qualidade que é uma qualidade de perspectiva em relação à situação, porque a compaixão implica que eu também tenho compaixão por mim. Portanto, eu tenho compaixão por mim e pela outra pessoa. E isto quer dizer que eu não vou tomar as dores da outra pessoa, eu vou vê-las sem tentar mudar, sem buscar para mim, mas sim ver, acolher e permanecer com as dores daquela pessoa, ou com o sofrimento, ou com o desafio, ou o que quer que seja. Isso para mim é compaixão e é o que eu tento trazer
para tudo o que faço, não consigo sempre, nem sei se consigo 50% das vezes, mas é a minha tentativa sempre. Seja com clientes, seja com amigos, seja com as pessoas à minha volta, é um bocadinho... Sempre que eu fujo dessa ideia, que eu começo a trazer julgamento e que eu começo a ficar, trago um bocadinho essa compaixão, seja para mim, para os meus sentimentos, para o que eu estou a sentir naquele momento, a lidar com aquela pessoa, seja com a pessoa. E às vezes não consigo na altura, mas consigo mais tarde. E esta capacidade de ganhar compaixão, que eu acho que para mim isso tem vindo a desenvolver ao longo do tempo, com muito entendimento, com conhecimento sobre o que é isto das nossas emoções, sobre aceitar as nossas emoções e não nos revoltarmos contra elas, tem sido muito o que está a construir uma forma de agir com as pessoas que eu acho, obviamente que isto é a minha perspectiva, que é o mais íntegra que eu consigo. Provavelmente não é o mais íntegro, não é? Porque nós estamos sempre em evolução e temos muito caminho para viver, mas que eu acho que é uma forma honesta de viver com amor, sem ser rude, sem ser desagradável, sem ser... Às vezes também é preciso e também somos e pronto. Mas é um bocadinho, acho que é um bocadinho isso que eu quero trazer sempre, todos os dias, e vou continuar a trazer ao projeto. E que eu acho que há um texto do meu avô que ele escreveu no Riso de Deus e que foi o que inspirou um bocadinho o nome do projeto, porque ele falava desta ideia de não ser... Esta forma de viver não é a ideal, não é correta, não é suposto vivermos assim. Né? Esta forma que vivemos uns com os outros, esta projeção de dores que fazemos uns para os outros, viver a partir de um vazio, não é? De consumo, estamos sempre a consumir porque temos um vazio para preencher, estamos sempre a discutir com as pessoas porque temos outro vazio para preencher. Há uma série de formas de nós agirmos no mundo que não é suposto ser assim. Esta ideia de só trabalharmos, não é? Tipo, das 9 às 6, de estarmos em trabalhos que não nos são... que não nos fazem felizes, para pagar casas que queremos mostrar aos outros, ou carros que queremos mostrar aos outros que temos. Sabe o que eu quero dizer? Eu não estou a julgar aqui as escolhas no sentido... Acho que nós podemos fazer escolhas boas e que termos casas bonitas e termos carros, termos tecnologia e roupas e tudo, mas isso não pode ser a base da nossa escolha, não é? Isso não pode ser a nossa prioridade. Há outras prioridades, não é? E o nosso equilíbrio físico, mental e emocional tem que ser a prioridade over everything. Sobre tudo. Sobre ter imenso dinheiro, sobre... Obviamente que isto eu posso falar de um sítio de estrutura e de segurança, não é? Nós não vivemos num país em guerra, nós não passamos fome, salvaguardando isto, não é? Estas situações mais drásticas, nós temos essa segurança. E é a partir desse sítio que nós temos de fazer as escolhas e não a partir de um sítio de escassez e de medo e de nunca nada ser suficiente, que eu acho que é muito o que acontece à nossa sociedade e por isso é que nós consumimos tanto, não é? Estamos sempre a consumir. E eu acho que isto é como é tão inconsciente e eu consigo reconhecer isto porque pá, eu também vivi, acho que não gosto de dizer estas coisas no passado porque parece que eu estou toda iluminada, não de todo, mas vivo isso muito, não é? Há coisas que nos fazem tomar atitudes que não vêm de um sítio de consciência, vêm de um sítio de inconsciência. E é entender, trazer luz para essa inconsciência que eu acho que nos permite viver de uma forma diferente, como o meu avô dizia. Eu vou partilhar com vocês, vou ler mesmo o texto que ele escreveu. Às vezes julgo que sou uma espécie de cobaia do futuro e que, irremediavelmente, faço parte daqueles que andam a ensaiar outro modo de tocarmos o mundo. Vejo, e não quero fingir que não vejo, que as pessoas andam muito magoadas a viver o que vivem. Creio que tudo o que se está a passar ainda é no estado intermédio do destino humano. As raças, as civilizações, a terra inteira. É possível que esta história não seja ainda a história do homem, mas a de um ser intermédio. O pior é que as coisas que para isso chamam de normalidade, foi só para essa normalidade que fixámos as regras. Para os poderes, os bens, os trabalhos, os amores. E são elas que nos magoam. Quem pressente que não foi para isto que nascemos não pode conformar-se, tem que tentar descobrir outra forma de viver e dizer ao mundo como é. Ele diz uma coisa que é que nós estamos num estágio intermédio da humanidade. Essa parte é a única que eu acho que não concordo, porque isso pressupõe que isto não é tipo... Isto é só um teste, não é? Tipo, não é o real deal. E um novo mundo
virá a seguir. É um bocadinho uma ideia já super discutida em toda a espiritualidade New Age, não é? Que há uma nova era, só que o que isto a mim me dá a sensação é que isto exclui o que nós vivemos, não é? Tipo, vamos ver outra coisa porque esta aqui não é suficiente, lá está. E ainda que eu discorde com a maior parte das formas de viver, eu acredito verdadeiramente de que tudo isto serviu e faz parte do nosso caminho de evolução, de toda a evolução da humanidade. Tudo o que nós temos vivido até agora foi o que nos permitiu evoluir e trazer clareza e informação para o que nós vivemos hoje. Todas as gerações que vieram antes de nós deram-nos isso, né? Deram-nos evolução, apesar de, acho que há muita gente que acha que nós andamos para trás e que agora está tudo ao contrário. Eu, honestamente, acho que se formos realistas, temos vivido há uma série de indícios, temos vivido o maior período de paz na Europa, que agora está a mudar, é um facto, não digo que não seja verdade, mas nós, portugueses, por exemplo, ainda que haja muitos desafios, a verdade é que nós então, a minha geração, vive um período que nunca se viveu, não é? As mulheres, especialmente. Portanto, nós temos muita tendência para perceber, para olhar para o que é que está errado, que não faz mal, mas esquecemos-nos muito de ver até onde é que nós já chegámos. E isso chegámos porque a humanidade nos permitiu chegar aqui. A evolução, as gerações que vieram antes de nós e que sofreram com fomes, com guerras, com lutas, com tanta coisa, não é? Isso permitiu-nos chegar aqui. Portanto, eu acho que não pode ser descartado, não é? Esta nova era. Acho que nós estamos a evoluir. Eu acho que a minha ideia de projeto humano eu acho que, sabem a ideia de paraíso, não é? Das religiões todas para mim é uma espécie de metáfora e de arquétipo do sítio onde nós temos que chegar. Para mim isso é o projeto humano, é nós, enquanto seres humanos, evoluirmos de tal forma que nós chegamos a esse sítio de harmonia e de amor e de paz entre toda a gente. Não é um sítio fora daqui, é um sítio em que nós construímos pessoa a pessoa, né? Com a nossa evolução individual. Obviamente que isso está há muitas gerações de nós, mas eu acredito mesmo que é para isso que nós caminhamos e acho que todo este processo de evolução que nós temos vivido, de abertura de consciência, eu acho que de despertar de muitas pessoas que se percebem deslocadas dos sítios onde estão, dos trabalhos, que não estão satisfeitas com a vida que levam, não é? Acho que então a geração mais nova, a geração Z, vê-se cada vez mais, apesar de haver muita gente que também diz mal, acho que a procurar formas de viver diferentes, não querem trabalhar da mesma forma, não querem trabalhar, matar-se a trabalhar, querem encontrar formas de terem um tipo de vida que é alinhado com eles. Foi a escolha que eu fiz também quando me despedi, e porque aquilo não estava alinhado comigo, não era o que eu queria viver de outra maneira, e acho que são essas escolhas que nós vamos fazendo que nos permitem expandir. Eu acho que há cada vez mais pessoas a fazerem isso e, honestamente, ainda que nos próximos tempos acredito que seja um período assim mais denso e negro da humanidade, porque com todas as escolhas que estão a ser feitas agora e com tudo o que está a acontecer, acho que ao mesmo tempo há um equilíbrio de pessoas a despertar para uma forma de viver diferente, que é um bocadinho fora das massas e de tudo o que nos é, não é, impregnado desde crianças, sistemicamente, pela sociedade, de uma forma que é muito inconsciente. Mesmo a educação não é culpa dos pais, há todo um sistema, porque isto é tudo muito mais complexo, há todo um sistema à volta que condiciona a forma como nós somos educados, não é? Condiciona a nossa educação. Portanto, eu acho que nós estamos todos a começar a partir um bocado esta forma única de viver e eu acho que é isso que nos vai levar, eventualmente, depois de ainda muitas lutas, a um estágio de uma forma de viver diferente da que vivemos agora e eu quero fazer parte disso e quero levar-te comigo também para fazeres também parte disso, porque acho que não faz sentido hoje em dia nós vivermos de uma forma que não seja mais alinhada connosco. Ponto. Acho que temos todas as ferramentas, a internet expandiu a informação de uma forma incrível, temos que fazer escolhas, obviamente, na forma como recolhemos a informação, mas não há razão para as pessoas continuarem a viver de uma forma que não é a que querem, porque é possível, e se isto parece completamente irrealista, não é, a sério que não é, não acredito mesmo, acho que todos temos a nossa história e o nosso processo evolutivo e isso é que é deixar-nos ir por aí, não quer dizer que não seja desafiante, não é? É super desafiante, mas pelo menos que seja, o que eu sinto é escolher o nosso difícil. A minha vida hoje é
super desafiante, tenho imensos desafios, mas sinto que estou alinhada no que estou a fazer. E isso é incrível e é super poderoso. E eu acho que é um bocadinho isso que eu quero sempre passar às pessoas, é como é que tu podes estar mais alinhado contigo, o que é que tens que limpar para trás, não é? Que traumas é que tens, que desafios é que tiveste, que emoções é que tens lá presas, que te possam libertar para tu viveres o teu projeto humano. Qual é que é o teu? Se gostaste deste episódio, partilha, envia para quem achas que faz sentido, manda uma mensagem a dizer o que é que achaste ou até com perguntas para o próximo episódio. Obrigada e até lá!